Olá, meus amores! Antes mesmo de começar o vídeo, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação para você receber em primeira mão todas as videoaulas aqui do canal. Lembrando que aqui no canal tem videoaulas para quem é destro e para quem é canhoto também. Não liga não, pessoal, que é o barulho de fundo, né? Porque hoje, como é final de semana, os vizinhos fazendo festa, gritando, né? Normal. Se não for assim, pra gente for esperar, a gente não trabalha. Vou estar utilizando aqui, ó, o Classic Pull da Círculo. Ele vem 330 metros, tá? Ele é de 200 gramas. Pode ser utilizado com a agulha de tricô 4 a 6 milímetros e de crochê de 3,5 a 5,5. Olha, aqui a cor dele é o 5575. Vou estar utilizando com ele a agulha 3,5 milímetros soft da Círculo e uma tesourinha para o arremate. Vou estar precisando também, né? A gente vai estar utilizando um marcador. Então, vamos lá, ó. A gente vai confeccionar uma peça com ele, tá? Dependendo do tamanho, tudo, você vai... Mas assim, em uma outra videoaula, eu vou estar ensinando a vocês a como saber o tamanho, pegar uma camiseta, como medir na camiseta. Hoje eu vou estar... Não. Olá, meus amores! Na videoaula de hoje, a gente vai estar utilizando este fio aqui, o Classic Pull da Círculo. Ele vem 330 metros, vem 200 gramas. O tex dele, que é a espessura do fio, é o 606. E, ó, ele pode ser utilizado com a agulha de tricô, de 4 a 6 milímetros, e de crochê de 3,5 a 5,5. A gente vai estar utilizando aqui a de 5,5 soft da Círculo. Vou estar utilizando uma tesoura para remate e também um marcador durante a nossa aula. Então, vamos lá para nossa aulinha de hoje. Lembrando que aqui no canal, todas as videoaulas tem para quem é destro e para quem é canhoto também. Então, não deixe de fazer a sua peça, tá bom? Lembrando também, se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação que fica aqui do lado do inscrever-se, para você receber em primeira mão todas as videoaulas aqui do nosso canal. Então, vamos lá para nossa videoaula de hoje, ó. Aqui eu pego pelo meio para não sujar o meu fio e fica mais prático pra gente, certo? Então, vamos lá, olha. Vamos começar fazendo 40 correntinhas, ó. Lembrando que o tamanho que eu vou estar fazendo aqui é um tamanho P, tá bom? Ó, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Como eu tô fazendo aqui um tamanho P, conforme eu fizer aqui, no final do vídeo, eu vou estar ensinando a vocês a como confeccionar para os outros tamanhos, tá? Então, depois que eu fizer essa peça, eu vou ter mais ou menos a noção de quanto pontos vou precisar para o tamanho M, para o tamanho G e para o tamanho GG, certo? Então, primeiro eu tenho que fazer a primeira peça, que é a peça base, a peça piloto, certo? Então, eu vou fazer ela no tamanho P, tá bom? Então, aqui, fiz 40 pontos, certo? Agora, aqui eu vou fazer uma correntinha pra gente voltar. Vou virar, vou trabalhar nessas correntinhas aqui de trás. Vou fazer aqui, olha. Não, vamos trabalhar nos da frente mesmo, que acho que fica melhor pra vocês. Ó, vou pular primeiro e vou pro segundo. E faço um ponto baixíssimo. Novamente, o segundo ponto baixíssimo. Terceiro ponto baixíssimo. Vamos fazer um total de 10, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos baixíssimos. Agora, a gente vai estar trabalhando com meio ponto alto. Vamos fazer no total de 31 pontos altos. Ó, porque no último ponto, meio ponto alto, eu vou fazer um aumento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou fazer aqui os 30. No último ponto, eu vou fazer o aumento. Cheguei aqui no último ponto, deu 30 pontos. Então, a gente vai fazer o aumento sempre aqui no último, tá? Ó, vou fazer mais um meio ponto alto.
certo? Ficando desse jeito aqui, olha, 10 pontos baixíssimos e 31 meio ponto alto. Vamos agora voltar, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou trabalhar pegando somente esta correntinha aqui de dentro, ó. Tem as duas correntinhas, certo? Eu vou pegar somente essa daqui de baixo, não vou trabalhar essa de cima. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou voltar até o final fazendo pontos baixíssimos, ó. Tá? Vou fazer os pontos baixíssimos. Desculpa o barulho, pessoal, porque tá tendo festa no vizinho. Então, não tem como a gente ficar esperando todo mundo ir embora para poder gravar. Ó. Então, vou pegando somente a argola de trás e vou descer até no último ponto fazendo pontos baixíssimos. Ó, desse jeito aqui. Vamos indo até chegar no último ponto, tá? Então, eu vou até chegar no último ponto fazendo ponto baixíssimo, pegando somente a argolinha de baixo. Essa de cima não, só essa daqui. Fiz então aqui, ó, até o último ponto, certo? Vou fazer agora uma correntinha e vou virar o meu trabalho. Novamente, eu vou trabalhar somente na argolinha de trás, ó. Tem duas argolinhas, vamos fazer aqui no total voltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixíssimos, seguindo o que a gente já fez no começo. Agora, aqui, a gente vai fazer os 31 pontos, meio ponto alto, e no último a gente vai colocar um aumento. Então, a gente vai ter nessa carreira 32 meio ponto alto, porque no último eu vou colocar um aumento. Então, aqui, ó, pegando só a argolinha de trás novamente, ó. Vamos fazer pontos meio ponto alto, ó. Novamente, ó. 3, 4, 5, 6, 7, até chegar no último aqui. Cheguei aqui no final com 31 pontos por meio ponto alto e no mesmo lugar eu coloco mais um para ser o aumento, certo? Então, para voltar, a gente vai voltar novamente fazendo pontos baixíssimos. Vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho, vou trabalhar pegando só a argola de trás, não a da frente, ó. Vamos fazer agora pontos baixíssimos até chegar no último ponto, ó. Pegando só a argolinha de trás. Não é para pegar as duas argolinhas juntas, não, tá bom? Ó. Só de trás. Vou fazer até chegar no último ponto novamente pra gente ir pra próxima carreira. Aí, eu vou ensinar vocês a como contar quantas carreiras que a gente já fez, tá? Porque essa carreira aqui de pontos baixíssimos que eu tô fazendo, ela também conta como uma carreira. Não é só onde tem o meio ponto alto, não. Essa daqui também é uma carreira, até chegar lá embaixo. Tá? Então, eu vou fazer até o último ponto aqui, o ponto baixíssimo. Ó, feito aqui, então, até o final, ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha pra virar. Vou novamente fazer agora, nessa parte aqui, os 10 pontos baixíssimos, pegando só a argola de trás. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos baixíssimos. Agora, aqui, olha, a gente tava com quantos? 32, certo? Então, agora vai ser 33, porque no último eu vou colocar um aumento. Ó, laço, trabalha só na argola de trás. Meio ponto alto. Ó, todo meio ponto, vamos trabalhar com meio ponto alto até chegar no final. Então, essa blusa, né, a gente vai trabalhar sempre com pontos baixíssimos e com meio ponto altos. Pegando só a argolinha aqui de trás, como eu tô mostrando pra vocês. Porque essa parte aqui que a gente tá fazendo junto é onde vai criar a manga. Aqui ela vai subir, vai criar o espaço da primeira manga. Né? Se você não quiser fazer manga, não precisa, pode fazer ela sem manga mesmo, ela é mais curta. Ó. Então, vamos trabalhar até ali o final.
onde a gente vai fazer outro aumento. Que no caso, a gente vai ficar agora com 33 pontos, meio ponto alto. A gente vai ficar com 33 meio ponto alto. Por quê? Porque no último, a gente vai fazer o aumento. E já vou mostrar pra vocês como que a gente vai contar essas carreiras pra saber quantas carreiras que a gente já tem. Ó. Lembrando que eu tô fazendo um tamanho P, tá? Daí, durante a confecção do vídeo, né, que eu já vou tá gravando o vídeo, eu já vou tendo uma ideia de quanto a gente vai precisar fazer para os outros tamanhos. Mas isso você tem que pegar também, se você não conseguir, a medida da sua cliente, fazer uma amostra, tá? Porque isso vai depender também muito do seu ponto, do tamanho do seu ponto, tudo, ó. Cheguei aqui no último, eu faço 2 meio ponto alto. Certo? Vou fazer aqui novamente uma correntinha, viro meu trabalho e vou voltar fazendo pontos baixíssimos, só pegando a argola de trás até chegar lá embaixo. Então, vai ser desse jeito aqui por 9 carreiras. Você sempre vai aumentar no último ponto, no último meio ponto alto. Do mesmo jeito. E para voltar, sempre pontos baixíssimos. Tá? Quando eu descer com pontos baixíssimos, eu vou subir aqui, aqui vai continuar. Você, ó, eu tô descendo com pontos baixíssimos. Chegando aqui, eu vou fazer uma correntinha, vou subir 10 pontos baixíssimo e vou fazer aqui 34 pontos, meio ponto alto, porque no último vai ter o aumento. Então, eu vou fazer aqui o meu e vou mostrar pra vocês a altura que ficou, quantos pontos ficou pra você fazer o de vocês. Olha aqui, meus amores, como que ficou. Ele vai subindo aqui, ó, porque ele vai crescendo, certo? Então, aqui, ó, você vai continuar com meio ponto alto, pontos baixíssimos, e aqui é o meio ponto alto. Como a gente vai contar quantas carreiras que a gente tem? Ó, vou deixar de assim, porque acho que assim é mais fácil pra vocês, ó. Uma carreira, essa daqui é a nervura, é a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona carreira. Então, eu tenho no total de 9 carreiras. Tendo aqui 9 carreiras, no final dessa carreira, eu fiquei com o quê? Ó, eu não desci ainda com pontos baixíssimos, eu parei aqui em cima. Então, eu subi fazendo meio ponto alto. Então, aqui eu fiz 10 pontos baixíssimo. E daqui pra cá, eu tenho agora 35 meio ponto alto. Então, eu fiz aqui, olha, então, aqui, essa daqui tem 31, 32, 33, 34, 35. Então, aqui tem 35, porque aqui no último eu coloquei o aumento, certo? Então, vamos continuar aqui. Agora, o que que a gente vai fazer, meus amores? Ó, deixa eu só coisar aqui a linha. A partir daqui, aqui é onde vai fazer o primeiro braço, certo? Então, a gente vai ter que subir aqui para fazer a parte das costas. Então, aqui eu vou subir no total de 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 correntinhas. Ficou assim, olha. Aqui vai ser a parte da manga, certo? Do braço, do primeiro braço. E aqui vai ser, a gente vai crescer as costas fazendo do mesmo jeito aqui. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou virar o meu trabalho e vou fazer uma correntinha para descer. Aí, eu vou virar aqui, olha, e vou começar a tecer nele. Ó, pontos baixíssimos, tá? Então, a gente tem que ter nessa parte aqui 20 pontos baixíssimos, ó. Sem contar com essa correntinha que a gente fez pra virar, ó. Vamos contar aqui novamente. Ó, sem contar com essa correntinha. Então, a gente vai fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer, então, aqui até chegar aqui, certo? Então, daqui pra cá, nessa correntinha, tem que ter 20 pontos baixíssimos. Fiquei aqui com 20 pontos baixíssimos. Vamos colocar aqui um marcador no primeiro pra gente não se perder, tá? Aqui, daqui até aqui, então, tem 20 correntinhas e 20 pontos baixíssimos.
Então, agora a gente vai descer até lá no último, com pontos baixíssimos também. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos também com pontos baixíssimos, até aqui no último. Pegando só a argolinha de trás, não é pra pegar as duas juntas, tá? É só a argolinha de trás, ó. Tá bom? Então, eu vou descer até lá o último ponto, fazendo pontos baixíssimos. Tá, meus amores? Até aqui embaixo, então, com pontos baixíssimos. Cheguei aqui no último, faço uma correntinha, certo? E vou subir fazendo aqui 10 pontos baixíssimos, pegando a argolinha de trás. Ó, que aqui é a barra, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos baixíssimos, certo? Agora, a gente vai subir aqui, olha, os 35 pontos, meio ponto alto, mais 20, tá bom? Então, aqui vai ter no total de 35 mais 20, que daqui, a partir desse décimo aqui que a gente fez, até aqui em cima, vai ter no total de quantos, pessoal? 35 mais 20, 55 pontos, certo? Então, vamos até lá em cima, aqui no último tem que dar 55 pontos, meio ponto alto. Pegando só a argolinha também, só a argolinha de trás, pra ficar essas nervuras que a gente quer, ó. Vamos pegar aqui, ó, só a argolinha de trás, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou fazer, então, aqui os 55 e volto para mostrar para vocês, tá bom? Ó, o último aqui, 54. E aqui onde tá o marcador é o último ponto, laço. De vez de eu pegar agora no último ponto uma argolinha, eu pego as duas juntos, tá? Sempre no final vai ser as duas juntas. A partir daqui, a gente não vai fazer mais o aumento. Por quê? Porque essa daqui é a parte onde que vai ser o primeiro braço, né? Onde vai colocar o primeiro braço, que vai ser a primeira manga. Então, não precisa. Aqui é a parte das costas. Então, aqui você vai seguir reto. Não vai ter aumento nem diminuições. Você vai fazer isso até ficar com 34 carreiras aqui na parte das costas. Então, aqui já temos duas, porque uma carreira de ponto baixíssimo e outra carreira aqui, onde a gente intercalou aqui na barra pontos baixíssimos, que são 10, e aqui 55, meio ponto alto. Então, a gente vai voltar novamente, ó, a gente vai fazer aqui no total de uma correntinha, vamos voltar, vamos para a terceira carreira. A terceira carreira, a gente vai voltar ela inteira com pontos baixíssimos, pegando só na argolinha de trás, tá? Então, aqui a gente vai voltar essa carreira pegando só a argolinha de trás. Coloco aqui no primeiro ponto, ó. E vamos voltar ela só pegando a argolinha de trás com pontos baixíssimos. Então, lembrando que agora aqui na parte das costas não vai ter aumento mais e nem diminuições também não. A gente só vai fazer carreiras de ida e volta de repetições, igual eu tô fazendo aqui, olha. Então, eu vou descer fazendo pontos baixíssimos até no último ponto, certo? Vou descer fazendo pontos baixíssimos até chegar aqui na ponta no último ponto. Fiz aqui, então, olha, as 34 carreiras, tá? Olha, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 carreiras, tá? Feito isso, 34 carreiras, a gente vai voltar essa carreira aqui e colocar um marcador contando aqui em cima, olha. Pra gente não se perder. Deixa eu tirar só as coisas aqui do caminho. Pra ficar mais fácil pra eu coisar aqui. Vou pegar aqui o marcador
que eu vou precisar dele. Fiz aqui, olha, uma correntinha, pra gente poder virar. Vou aqui fazer no total de 20 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, pegando só a argolinha de trás, a mesma coisa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aqui eu vou colocar um marcador. Pra marcar que aqui pra cima tem 20. Pra quê? Pra ficar o mesmo espaço que aqui. Porque aqui tem 20 correntinhas, então tem que ter 20 espaço aqui também. Aí, eu vou continuar descendo com pontos baixíssimos até chegar aqui. Tá? É só pra marcar esses 20 mesmo. Vou descer e fazer um ponto baixíssimo para cada ponto, até chegar no último ponto lá embaixo pra gente subir novamente. Tá? Então, vou até o último ponto com ponto baixíssimo. Cheguei aqui no final, faço uma correntinha, vamos voltar no nosso trabalho. Vou aqui fazer os 10 pontos baixos, né? Os pontos baixíssimos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixíssimos. Agora, eu vou subir aqui até onde tá o marcador com meio ponto alto. No total, vai ter que ter 35 meio ponto alto. Então, a gente vai fazer aqui pegando normalmente só a argolinha de trás, certo? Ó, tem as duas argolinhas da correntinha que fica aqui, eu vou pegar somente a de trás. Do mesmo jeito que a gente tava fazendo, a única coisa agora que a gente vai ter que fazer as separações e as diminuições, para ficar igual do outro lado, né? Aonde vai ficar o braço. Então, aqui a gente tá só seguindo fazendo o outro lado do outro braço. Ó, vou seguir fazendo aqui, meio ponto alto, até chegar no marcador, onde vai dar 35 pontos altos, meio ponto alto. Fiz aqui onde tava o marcador. Vou fazer aqui, antes de colocar o marcador novamente, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, pegando só a argolinha de trás, e volto com o meu marcador. Aí, agora eu não tenho segredo, eu vou fazer, pegando só a argolinha de trás novamente, fazendo os pontos baixíssimos, até no último ponto. Tá? Vou fazer pontos baixíssimos até chegar no último ponto. Vou agora, cheguei aqui no final, né? Vou fazer uma correntinha, vou voltar fazendo esses 10 pontos baixíssimos, que é da barra. E vou depois fazer, ó, 3, 4, e continuar com meio ponto alto. 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou continuar com meio ponto alto até chegar aqui. Até chegar aqui, olha, faltando 2 pontos para terminar a carreira. Vou subir fazendo meio ponto alto até chegar aqui. Quando faltar esses 2, eu volto com vocês, tá bom? Cheguei aqui no final, ó, faltando 2 meio ponto alto. Vou tirar o marcador e vou fazer aqui, ó, vou laçar, vou fazer uma diminuição. Pego, aqui, ó, só na argolinha de trás, faço aqui uma laçada e deixo na agulha. Vou no próximo, pego as duas alcinhas agora, olha, laço e deixo na agulha, laço e tiro tudo, fazendo assim a diminuição, certo? Vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho. Então, agora nessa carreira, de vez de ter 35 pontos igual essa, então agora a gente tá diminuindo. Então, essa daqui agora tem 34. Então, aqui a gente vai, faz um ponto baixíssimo no primeiro e já coloca o marcador.
Agora, a gente vai descer até o último ponto, fazendo pontos baixíssimos, pegando só a argolinha de trás do nosso trabalho, olha. Do mesmo jeito que a gente já tava fazendo, pegando só a argolinha de trás. Tá bom? Então, eu vou descer, pegando só a argolinha de trás, fazendo os pontos baixíssimos, pra gente ir pra próxima carreira, onde a gente vai fazer a nossa próxima diminuição. Virei meu trabalho, fiz uma correntinha, vou fazer os 10 pontos baixíssimos aqui do começo e subir novamente, deixando 2 pontos no final dessa carreira, sem fazer, pra gente fazer a próxima diminuição. Ó, 1, 2, sempre trabalhando na argolinha de trás do trabalho, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tirei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, já deu. Então, agora aqui eu já vou subir fazendo meio ponto alto, pegando só a argolinha de trás, como a gente já está fazendo normalmente. Tá? Então, aqui, olha, pegando só a argolinha de trás. Vou fazer até o final dessa carreira e vou deixar aqui 2 pontos também sem fazer. Este daqui e este daqui sem fazer, aonde a gente vai fazer a nossa diminuição também. Cheguei aqui no final, ó, deixei 2 sem fazer e vamos fazer as diminuições novamente, né? Pra diminuir o tanto de pontos. Vou fazer a mesma coisa, vou laçar, vou pegar aqui atrás numa correntinha só, deixo na agulha. E nesse daqui eu vou pegar, olha, as 2 laçadinhas. Não vou trabalhar só com uma, não. E puxo as 2. Vou, tiro tudo e faço uma correntinha pra virar. Já fiz a outra diminuição. Venho aqui, faço um ponto baixíssimo pra descer e já coloco novamente o meu marcador, tá? Então, aqui, olha, nessa carreira, a gente tinha 35 pontos, nessa daqui 34, nessa 33 agora. Então, eu vou descer fazendo pontos baixíssimos, tá? Até o final, vou subir fazendo 10 pontos baixíssimos e vou subir daqui pra cá, depois dos 10 pontos baixíssimos, eu vou fazer daqui pra cá, subindo em meio ponto alto. E vai ficar 2 pontos aqui faltando também pra gente fazer a próxima diminuição. Cheguei aqui no final novamente, vou tirar meu marcador e vou fazer outra diminuição. Laço, pego aqui só na alcinha de trás, deixo na agulha. E aqui eu pego nas 2 alças. Deixo na agulha, vou, tiro tudo. Uma correntinha, viro o meu trabalho, faço no primeiro aqui, pegando só a parte de trás da alcinha, um ponto baixíssimo e já coloco o meu marcador. Certo? Então, eu vou descer novamente fazendo pontos baixíssimos. A mesma coisa, eu vou descer fazendo pontos baixíssimos, vou subir fazendo 10 pontos baixíssimos e o restante meio ponto alto até ficar 2 na carreira para a diminuição. A mesma coisa, tá bom? Então, aqui, olha, 35, 34, 32, 35, 34, 33, 32. Então, essa volta aqui, quando eu subir, vai ser a última carreira, né? Que a gente tem que terminar com 31 pontos, meio ponto alto. Então, eu vou descer, vou subir pra gente fazer a última diminuição. Cheguei aqui, eu vou fazer a última diminuição dessa carreira. Vou laçar, vou aqui, olha, neste daqui, faço um pontinho. Não, pera aí, é nesse daqui, ó. Neste daqui, faço um ponto, deixo na agulha, vou aqui nesse daqui, ó, nos 2, laço e deixo na agulha. E tiro tudo. Então, aqui a gente já fez a parte de trás, certo? Então, eu já vou explicar pra vocês os outros tamanhos. Você vai precisar tirar a medida da circunferência do busto da sua cliente e dividir por 2. Deixa eu ver aqui se eu acho a fita métrica, fica mais fácil. Deixa eu pegar a fita métrica pra mostrar pra vocês, tá? Ó, então, vamos lá. O que eu vou precisar da minha cliente pra fazer esta peça que a gente tá confeccionando? Eu precisei, pra fazer esse tamanho P,
Ó, aqui é o busto, certo? Então, eu preciso da circunferência do busto, tá? O valor da circunferência do busto. Preciso da circunferência aqui, olha, dessa parte aqui do braço, tá? Mas é aqui em cima, ó, a circunferência, o total da circunferência e total da circunferência do busto. E o tamanho aqui, ó, do ombro até o tamanho que sua cliente quer. Aqui no meu caso foi do ombro até 2 dedos acima do umbigo, então foi até aqui. Então, eu precisei saber a altura. Então, aqui você precisa saber da altura, certo? E aqui também, olha, daqui do ombro a ombro, essa parte aqui, ó, do ombro a ombro. Então, são essas 3 que você precisa saber para fazer a peça, tá bom? Então, a gente precisa da circunferência total do busto, tá? Então, a gente precisa do primeiro, ó, do busto, certo? 2, a circunferência aqui do braço, A gente precisa do ombro a ombro, 3, ombro a ombro. E o quarto é a altura daqui, olha, de cima até a altura que ela quer, né? Aqui é o comprimento, certo? Que é do ombro à altura onde a sua cliente quer. Aqui no meu caso, é 2 dedos acima do umbigo. Então, aqui do ombro até eu vou colocar sim um xizinho sim, para você saber aqui até a altura que a sua cliente quer. Então, é do ombro até a altura onde a sua cliente quer. Então, são esses 4 que você precisa saber para fazer todos os tamanhos. Não tem como eu falar para vocês quantos pontos você vai fazer ou algo desse tipo. Por quê? Porque vai depender da linha que você utilizar, da agulha que você utilizar. Eu tô utilizando aqui o Classic Pull da Círculo, então deu esse total de pontos aqui para mim fazer. Então, tenho que trabalhar sobre medidas. Então, você vai fazer o quê? Você vai ver aqui o tamanho que a sua cliente quer e o tamanho da barra. Aqui minha barra eu fiz apenas com 10 pontos. Então, se você, por exemplo, faz aqui a barra com 10 pontos, certo? Então, aqui, olha, fez a barra de 10 pontos, você vai seguir fazendo correntinhas até da altura, chega no ombro. Então, aqui, olha, da barra pro ombro. É a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, da barra até chegar aqui na cava, certo? Até chegar aqui, ó. Chegou aqui, eu vou trabalhando, ó, daqui pra cá eu vou trabalhando, que é essa parte aqui. Aí, eu vou fazendo as diminuições, aqui é o aumento, né? Vai fazendo o aumento e depois aqui você vai aumentar quanto precisa. Aqui é 20, no tamanho M pode ser 25, 30, tamanho G pode ser de 30 a 35 e assim por diante. Então, você vai medir. Por que você precisa do ombro a ombro e costas, né? Então, aqui vai ser o ombro e as costas iguais, para fazer esta parte aqui, olha. Tá bom? Então, não vou deixar para falar no final do vídeo. Então, você precisa dessas referências aqui. Lembrando que é o busto mais 2 centímetros, braço mais 2 centímetros, ombro mais 2 centímetros, ombro até o comprimento mais 2 centímetros. Então, é o valor do busto mais 2, valor do braço mais 2, por quê? Para ter uma folga para a pessoa poder vestir a peça. Tá bom? Qualquer dúvida pode chamar no WhatsApp, pode chamar aqui em algumas das minhas redes sociais que vai estar aqui embaixo. Você pode me chamar que eu estarei ali para te ajudar, certo? Então, é isso o que você precisa fazer para fazer essa blusa, né? E o material você vai utilizando para saber quanto que você vai utilizar. Porque, como eu falei, cada um vai usar um material diferente e cada um tem uma tensão, né? Totalmente diferente de uma para outra do ponto, certo? Aqui, olha, deu pra mim, do busto, deu 35 centímetros, certo? Porque eu já coloquei os 2 centímetros. Aqui, ó, da barra até as axilas aqui, né? Que é abaixo do braço, deu 22. E a altura que a minha cliente quis, daqui, ó, do ombro, né? Que é a costas,
do ombro ou costas até embaixo deu 36 centímetros. Então, eu sempre coloco mais 2 centímetros, para dar uma diferença legal, tá? Então, aqui a gente já fez a nossa parte das costas. Então, na próxima videoaula, eu vou estar ensinando a vocês a fazerem a parte da frente e já fazendo os acabamentos e emendando as duas peças. Então, é isso, meus amores. Beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima aula, né? Que é a segunda peça da nossa blusinha.